fogo no racista. Vem lá da África, um dialeto iorubá. Vem lá da África, mãe preta negra. Vem lá da África, um dialeto iorubá. Vem lá da África, mãe preta. As vivências da escravidão escrava era desumana. Os escravos se alimentavam de forma precária, vestiam trapos e trabalhavam em excesso, trazidos da África para trabalhar na lavoura, na mineração e no trabalho doméstico. Os escravos eram alojados em galpões úmidos e sem condições de higiene. A escravidão negra começou com o tráfico africano no século XV, por iniciativa dos portugueses, em 1444, antes de começar a adquirir escravos negros no sultão. Os escravos eram prisioneiros de guerra ou condenados por algum crime. O último motivo para a escravidão, que existiu como prática apenas até 594 a.C., era por pagamento de dívidas. Nesse caso, até mesmo um cidadão poderia virar escravo, reduzindo socialmente a referência à condição, junto com seus filhos. Sou o Ângelo, estou aqui com a nossa vice-diretora Silvia Sartori. Qual é o desafio de ser uma mulher negra em um cargo de gestão? É um grande desafio, porque é uma responsabilidade grande, né, em que muitas pessoas, em qualquer lugar que você chegue para poder estar falando, ou que é perguntado qual a sua função, né? Então, qual a sua profissão? E quando você fala assim, não, minha profissão, eu sou educadora, porém a minha função dentro da unidade escolar que eu estou inserida é uma vice-diretora, sempre há um espanto, né? Então, se torna-se uma responsabilidade muito grande, porque também a gente acaba tendo que ser um espelho para o meu aluno, o meu estudante, né? Quais são as suas referências enquanto mulher negra? As minhas referências eu venho desde pequena, da época de escola, nos líderes que nós ouvíamos muito e eram muito estudar, que era Nelson Mandela e o Martin Luther King, né? Como você se sente sendo uma mulher negra neste cargo? Menino, de uma responsabilidade, me sinto orgulhosa, porque quando eu, nem na questão de pensar assim em ser uma mulher negra, mas quando eu fui convidada para vir por um cargo de gestão que na época foi da coordenação de coordenadora, eu falei que eu não tinha, que a pessoa que estava fazendo o convite, ela estava fazendo o convite para uma pessoa errada, porque eu não me via no perfil. E uma coisa que eu nunca parei para pensar também. E aí foi que vem caminhando. Então, fui da coordenação, passei a vice-direção, e mesmo assim também iniciei a vice-direção, não me vendo no perfil, mas foi com trabalho, com coisas que eu, né, comecei a me ver depois dessa pergunta sua aí, que eu parei e falei, opa, essa pergunta é uma pergunta que uma mulher negra, eu estou num lugar de destaque, que eu posso chegar de destaque e de visibilidade. Como você se sente sendo uma pessoa preta no contexto de uma sociedade racista? Olha, não é fácil, porque você passa por grandes momentos. Eu tenho os momentos positivos, mas os momentos negativos, e assim, de se impor. Porque se você, em qualquer lugar que você entra, é olhado,
né? Com aquele olharzinho de desdém. E aí você vai perguntando para a pessoa, né, do que você está interessado, do que você está interessada, e aí a pessoa nota que você tem uma outra cultura ou uma outra visão, e aí você é tratado, né, bonitinho. Mas o que eu tenho aprendido muito com os meus filhos, e que eles têm muito, porque eu sou muito de recuar. Quando isso acontece, eu sou muito de recuar. E aí os meus filhos falam, não, a senhora não tem que recuar, pelo contrário. Aí sim você tem que se impor. E eu aprendi muito com os meus filhos, assim, independente de qualquer lugar. É você, então sou eu. Eu estou aqui. Se eu estou aqui, ou se eu entrei aqui nessa loja, ou se eu estou nesse lugar para assistir um show, para comer, para um jantar, para qualquer coisa, um restaurante, é porque eu tenho condições. É porque eu posso. Então eu aprendi isso muito com os meus filhos. Ainda sobre a questão do seu cargo aqui na escola, você comentou que quando fez o convite, você não se via nessa posição. Algum dia passou pela sua cabeça que você, com a sua vivência, com as suas bagagens, você conseguiria chegar nesse local de destaque? Nunca. Nunca passou, porque eu sempre fui, eu sou uma pessoa muito quieta. Procuro evitar, não sou de exposição, então isso nunca me passou. Sempre mesmo deixando meu cantinho. Aliás, está ótimo. Nossa, se eu ficar nesse cantinho aqui, se eu ficar quietinha, está ótimo. Então eu sou de poucas palavras. Obrigado, Silvânia. 5 casos de racismo que chocaram o Brasil. Incidente mais atual ocorreu no último fim de semana em frente a uma loja da Animale, em São Paulo. Após insultos racistas contra Vini Júnior, torcedores do Valência são condenados. Além da reclusão, trio é banido dos estádios por 2 anos. CTF começa a analisar ação sobre plano para enfrentar racismo estrutural. O processo foi movido por 7 partidos a partir de provocação da Coalização Negra por Direitos. Eu sou a Leandra e hoje estou aqui com a professora Narjara. Vou fazer algumas perguntas para ela. Quais desafios você passou por ser uma mulher negra na sociedade brasileira? Então, Leandra, realmente a mulher negra, ela é considerada, como negro, né? Ele é considerado inferiorizado, né? Então, eu precisei estudar muito para mostrar para a sociedade que eu sou capaz. Quando, por exemplo, na idade escolar, eu percebia que as pessoas não me valorizavam. Até mesmo quando eu me tornei professora, as pessoas não davam o devido valor. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, que um professor, ele falou assim pra mim: que você é muito interessante, você é muito legal, professora, mas que pena, você só vai ficar esse ano com a gente, né? Aí eu falei: não, eu vou ficar mais tempo. Você não é professor eventual? Né? Então, ele me viu como, não sei porquê, né? Ele não deu o devido... Hoje ele sabe que eu sou a professora efetiva da escola, de uma outra escola, e ele me vê de forma diferente. Então a gente percebe, assim, eu percebo que as pessoas, até elas precisam te conhecer, precisam saber se você tem uma formação, né? Uma mulher negra, ela precisa provar que ela tem alguma coisa para ela ser valorizada aí na sociedade. Qual futuro como mãe você espera para sua filha e netos? Assim, eu tenho uma filha, né, a Júlia. A Júlia já está com 23 anos. A gente sempre falou muito para ela que ela tinha que estudar, né, muito, porque também é uma mulher negra, né, e batalhar e prestar um concurso, né. Hoje ela já é concursada, ela também está fazendo pedagogia, né. Eu sempre quis que ela fosse uma outra profissão, mas ela escolheu a educação também. E assim, eu espero que ela seja muito feliz na área que ela escolheu, que ela prospere muito, que o futuro dela seja um futuro de vitórias, que ela não passe pelos preconceitos que eu já passei na minha vida, né? Então, eu sempre estou ali incentivando, dialogando bastante com ela e mostrando a realidade, né? O que é ser uma mulher negra, mesmo nos dias de hoje. Como é ser uma professora negra no ambiente escolar? No ambiente escolar eu me sinto mais acolhida.
né? Até porque existem, né, vários professores negros no ambiente escolar, tanto aqui na escola do Rui, em outras escolas, então eu me sinto um pouco acolhida assim. A gente retrata e trata esses assuntos com os nossos alunos e entre os nossos colegas todos os dias, né? A gente sente assim que existe o racismo velado, mesmo com outras professoras, né, com outros professores, então a gente tem sempre que conversar sobre o assunto. Quais dificuldades você imagina que as próximas pessoas negras sofrerão? Eu, assim, ainda assim, mercado de trabalho, educação, né, ainda tem muitos impasses, assim, né, dentre as pessoas, né. Então, assim, eu sempre estou incentivando, sempre ajudando os meus alunos, porque eu espero que o futuro deles possa ser cada vez melhor, né? A gente percebe muitas mudanças relacionadas ao racismo, né? Muitos projetos, muitas ações em combate, né, ao racismo, mas eu ainda creio que uma porcentagem da população ainda vai sofrer alguns preconceitos e essa discriminação ruim que ela exclui, né? Ela é excludente perante o mercado de trabalho, perante algumas coisas que a gente vivencia aí. Amiga, olha o cabelo dela, parece um bombril, gente. Eu jamais teria um cabelo desse. Olha isso, parece uma sandália. Então, menina, nem se fala, né? Exatamente, Maria. Como seu Jorge já dizia, não cederemos à intolerância e ao preconceito. Não cederemos aos milímetros de ódio. O preconceito racial impede que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Racismo é a prova do quanto ainda somos primitivos. A cor da pele não deveria ser um impedimento para a vida. Precisamos ser negros para lutar contra o racismo. Precisamos ser apenas ser humano. O antirracismo nunca matou ninguém. O racismo mata todos os dias. A alma não tem cor. A escritora Maria Firmina dos Santos nasceu em 11 de março de 1822, em São Luís, no estado de Maranhão. Por isso, 11 de março, em sua homenagem, é o Dia da Mulher Maranhense. Era filha da escrava Alforiadá e da professora primária de 1847 a 1881, e musicista. Ursula, sua obra conhecida foi publicada em 1859 com o Do Domínio de uma Maranhense. Daí passou a escrever vários jornais, quais publicou alguns dos seus poemas. Escreveu uma novela e um conto que publicou um livro de poesia, além de composições musicais. Oi, eu sou a Vitória e eu vim entrevistar a professora Francisca de História sobre o nosso assunto do trabalho do racismo. E eu vou fazer umas perguntas para ela e ela vai me responder, tudo bom? Então, Fran, qual foi o seu maior desafio em ser uma mulher negra e uma professora também? Ter acesso à formação acadêmica, ter acesso à faculdade. E suas inspirações? Tipo, quem te inspirou, te motivou? Na época da minha juventude, foram pessoas do meu meio mesmo, foram professores. Aí eu atuava muito na comunidade eclesial de base, que era uma parte da Igreja Católica, que eles tinham várias atuações, né, militâncias. E foi ali que eu fui me desenvolvendo, entendendo o que eu merecia. E fui atrás. Também tem uma inspiração muito grande. Meu pai sempre, mesmo não tendo dinheiro, ele sempre falava da importância da educação pra gente lá em casa. Que bom. E como você se sente realizada com a sua profissão e com a sua cor também? A primeira coisa, eu sempre gostei. Eu acho que essa questão relacionada à identidade, né, o resgate da identidade que falta para muitos, eu sempre tive na minha família. Então, essa questão da valorização, quem sou eu, de onde eu venho, quem são meus ancestrais, essa questão da valorização. E eu sempre gostei de mim, como eu era. Eu nunca almejei aquela ideia, né, de que as pessoas têm aquele padrão de beleza. Não, eu sou assim e pronto. Eu sempre pensei da seguinte maneira. E sempre gostei da cultura indígena
e sempre gostei muito da cultura afro-brasileira, e isso sempre, de uma certa forma, me fortaleceu. Outra questão que me levou também, essa questão do fortalecimento da identidade, é porque na juventude eu gostava de muito do rap, ouvir rap, nacionais, e outros rappers da época. Eu acho que isso fortaleceu um pouquinho. Ai, que bom. Então, muito obrigada por a entrevista e por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para ajudar a gente no nosso trabalho, tá bom? Obrigada eu pela lembrança. Fogo